Finalmente, a paz é o caminho para a unidade. Aqui o apóstolo Paulo, ele está colocando esse versículo de Tessalonicenses no final da sua carta, quando ele estava falando de diversas questões potencialmente conflituosas na igreja dos Tessalonicenses. E de fato, quando a gente olha aqui, a gente vê questão envolvendo pessoas que não queriam trabalhar, pessoas que se metiam na vida uns dos outros, pessoas que não queriam obedecer a palavra, que precisavam ser exortadas, questões conflituosas. E por isso, aqui o tom que Paulo dá é que ele ora, né, que ele está orando pelos Tessalonicenses para que eles desfrutem dessa paz como o caminho para ter unidade no meio da igreja. E é claro, sim, a igreja é sempre um desafio, tá, irmãos? A igreja pode ser um lugar de grandes conflitos, a gente não precisa ter... a gente não precisa ser menino espiritual nesse sentido, são pessoas muito diferentes, com criação diferente, com valores diferentes, com origens diferentes. Então, assim, existe um potencial grande para que haja muito conflito na igreja. Mas nós precisamos também, na igreja, desfrutar de paz. A paz é o caminho para que a gente caminhe em unidade, para que a gente ande em unidade. Paulo escreveu aos Colossenses, por exemplo, que a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Na verdade, o interessante aqui é a paz de Cristo como aquele que vai julgar as intenções do nosso coração. Tá? Tem gente que caminha nos relacionamentos para semear a guerra, e a igreja não pode viver assim. Pessoas que não estão em paz são pessoas que semeiam conflito, e a igreja tem que ser tratada de pessoas assim. Nós não podemos, nós temos que ser os pacificadores. Isso é que vai pavimentar o caminho da unidade na igreja. A gente serve ao Senhor, né? A gente já serviu ao Senhor em várias comunidades, e não existe, talvez uma das coisas mais desafiadoras para a igreja é aprender, é ser treinada, ser capacitada por Deus a caminhar em paz e unidade. Então nós somos responsáveis por isso, você é responsável por isso. No que depender de você, você deve caminhar em paz com os seus irmãos. E aí a gente conclui, né, que os pecados aí da guerra, que causam a guerra, são aqueles pecados que são obra da carne. Nós precisamos entender disso. Existe muita carnalidade no nosso meio. E essa carnalidade precisa ser tratada por Deus. Deus nos chamou à paz, irmãos. Então, assim, devemos lembrar dessas questões. E agora, fechando a lição, né, quando a paz parece distante, lembre-se que a paz ela é originada em Deus. Deus é a fonte da paz. Tá? Lembre-se que Deus quer nos presentear com a paz. E não apenas Ele quer nos presentear com a paz, Ele quer nos presentear de maneira contínua com a paz. Então, sempre que a nossa paz for ameaçada, a gente pode voltar ao príncipe da paz e falar: Senhor, o Senhor é a minha paz. E aí, nós não precisamos estar sujeitos às circunstâncias, mas as nossas circunstâncias devem ser sujeitadas à paz de Deus em nós. E finalmente, a gente deve fazer com que a nossa paz pavimente um caminho de unidade para a nossa igreja. Pense um pouquinho agora, pense como você tem experimentado a presença pacificadora do Senhor na sua vida, como você tem sido reconciliado com Deus e sendo também um ministro da reconciliação dos outros com Deus e dos outros com outras pessoas. Talvez tenha alguém que você precisa se pacificar. Quem sabe essa não vai ser a semana de você experimentar uma nova dimensão da paz em Deus. E que o Senhor de toda a paz nos abençoe em nome de Jesus. Amém.